Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui no nosso canal. Uma alegria muito grande contar com a sua presença mais uma vez nessa segunda-feira, dia 24 de janeiro. Semana começa com assuntos aí muitíssimo estranhos e preocupantes, mas é muito bom a gente ficar ligado, né? A gente sabe a importância do ciclo UDA, OODA. Observar, se orientar, decidir e agir, né? Tem coisa que se você não faz naquela hora, não dá mais tempo. Então a gente precisa estar sempre observando o que está acontecendo para não sermos pegos de surpresa, de nenhuma forma. Então, o que está acontecendo? Deixa eu fazer uma ilustração primeiro para você. Imagine se o pessoal estivesse lá em Miami Beach, tudo feliz, e de repente caíssem vários projetos vindos lá de Moscou e eliminasse ali várias pessoas, inclusive pequeninos. Seria um negócio bem complicado, a resposta norte-americana a isso seria muito pesada. Sim ou não? Claro que sim. E foi algo semelhante que aconteceu, só que não de Moscou para os Estados Unidos, mas dos Estados Unidos para Moscou. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu, o que está deixando analistas geopolíticos internacionais de cabelo em pé e que também está preocupando muitos aí que entendem o nível do problema que a gente está vivendo no mundo hoje, né? Basta você se lembrar que a comissão dos cientistas atômicos lá da Universidade de Chicago está avaliando que o mundo nunca esteve numa situação tão tensa, tão complicada como está vivendo hoje, né? Isso é aquilo que é tratado no relógio do juízo final, né? Que é ali um mural, né? Que os cientistas do boletim dos cientistas atômicos lá da Universidade de Chicago criaram em 1947 e que eu trato profundamente no meu livro 90 Segundos para Apocalipse. E você, se você não tem ainda, está numa excelente oportunidade de você adquirir, porque o livro está com 50% de desconto, saindo de R$ 80 por R$ 39,95, tá? Uma oportunidade incrível, já que a gente está falando de livros lá na Livraria Daniel Lopes. Esse aqui, Terceiro Grande Conflito Já Começou, que é da Cristina Martín Jiménez. Esse livro custa R$ 110, está saindo por R$ 54, ok? Oportunidade maravilhosa, imperdível lá na nossa livraria. Basta você acessar livraria.daniellopes.com.br ou então basta você colocar no Google assim, Livraria Daniel Lopes, que aí já aparece facinho, perfeito? Então vamos continuando aqui, lembrando que nesse início é sempre muito importante você dar o like, você clicar aí para se inscrever no canal. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha, ver se a sua inscrição está ativa, porque você sabe que a plataforma faz umas peripécias ali e tira a inscrição das pessoas, né? Então é bom a gente dar sempre uma olhadinha, ver se está tudo em dia ali, tá? Clicar no like, obviamente, deixar um comentário, clicar no sininho das notificações é sempre muito importante. Aproveita e faça isso aí rapidinho, tá? O que aconteceu então, pessoal? Aconteceu que o pessoal estava lá numa praia, e essa praia ali naquela ilha, né, que deu muito problema lá desde 2013, essa ilha ali eu não sei se você se lembra do 1984. 1984 eles tinham um conceito chamado Crime-Ideia, tá? Então eu vou chamar essa ilha de Crime-Ideia. Ela é parecida, o nome é parecido, não é exatamente isso, tá? Mas as pessoas estavam nessa ilha, né, que é ali próxima da região ali de Kiev, e aí ao meio-dia e 15, o pessoal estava numa praia e de repente ali vários projéteis foram lançados ali, né? E eles tinham um tipo de equipamento chamado de cluster, né? Que torna muito mais potente isso. E é um tipo de projétil fabricado nos Estados Unidos. E aí o pessoal lá o porta-voz, né? Um porta-voz da pasta da defesa lá de Moscou já falou que quem é responsável por isso são os Estados Unidos. Então a responsabilidade, segundo eles, dessa ofensiva deliberada contra pessoas que não tinham nada a ver com a história, eles falaram que está nas costas dos Estados Unidos, que forneceram esses equipamentos para Kiev. Eles falaram que essas ações não ficarão sem respostas. Tá aí o tamanho do problema. Você consegue entender o tamanho do problema? Até então, o que a gente estava vendo era uma espécie de conflito indireto, um conflito por procuração, né? Um conflito ali mais frio, né? Como a gente chamava. Só que agora o negócio está tendo ali uma direta participação dos Estados Unidos numa ofensiva direta contra um território de Moscou. Então aí o negócio fica muito mais tenso, muito mais preocupante. Realmente parece que a OTAN e os Estados Unidos decidiram agir como agentes provocadores para levar o mundo ali a um caos, né? Porque eles sabem que talvez
a única chance que o atual líder norte-americano possui de continuar no poder é ele, ou a gente vê uma nova crise sanitária, ou então a gente ter aí um conflito de larga escala, porque a gente sabe que sempre que é um conflito de larga escala, ou as pessoas ali ficam mais com aquele espírito de defesa do seu próprio país e tal, e acaba ali sempre tendo um efeito muito curioso de aumentar a popularidade de quem quer que esteja no poder, né? Então, assim, essa é a situação que a gente está vendo agora, tá? Então, não é mais uma briga indireta entre Estados Unidos e Moscou, agora parece que é uma briga direta. Inclusive, muitos especialistas estão dizendo que essa ofensiva de Kiev contra Moscou, utilizando equipamentos bélicos norte-americanos, teria sido dirigida e coordenada pela própria Força Aérea Norte-Americana, tá? Então, isso aí é algo complicado, porque alguns estão dizendo que o líder norte-americano, ele não pediu autorização do Congresso para poder fazer isso, para iniciar diretamente um conflito contra Moscou. Então, é um problema, um negócio muito complicado, tá? E aí o que acontece? Veja como é que são as coisas. No dia seguinte, dentro do território lá do Pudim, acontecem várias outras ofensivas contra ali templos religiosos, né? Um problema foi no sábado, o outro problema foi no domingo. E aí muitos especialistas começaram a levantar a hipótese de que as ofensivas de domingo serviram muito bem para distrair as pessoas do que teria acontecido sábado, tá? Poderia ser, nesse caso, uma interessante estratégia de diversionismo. O que é diversionismo? Desviar a atenção para outra coisa que está acontecendo, tá? E esses eventos de domingo que aconteceram contra templos religiosos, né, do país do Pudim, pode ser também uma estratégia para criar dentro do país do Pudim uma divisão entre os diversos grupos ali religiosos para desestabilizar o país e criar uma situação favorável para a retirada do Pudim do poder, do seu cargo, né? Então, o negócio está bem estranho, a semana começa muito estranha, por isso que eu coloquei no título azedou geral, porque realmente azedou geral. Para você ter ideia do nível de tensão que a gente está vendo no mundo hoje, você sabe que é muito mais interessante você observar o que os poderosos estão fazendo do que o que eles estão falando. Geralmente o que eles estão falando tem muito nível ali de estratégia de persuasão, de retórica, mas o que eles fazem diz muito mais do que o que eles falam. E além disso, com que eles gastam dinheiro diz muito mais do que o que eles fazem e o que eles falam. E hoje a gente já está vendo que a ajuda dos Estados Unidos para Kiev já supera o plano Marshall do segundo grande conflito mundial. Você sabe que no final do segundo grande conflito mundial, os Estados Unidos saem dali como superpotência global, mas eles saem com muita mercadoria para vender, mas sem ter quem comprasse essas mercadorias, porque o seu grande mercado consumidor, que era a Europa, estava completamente caótica, sem infraestrutura. E aí, numa estratégia ali uma estratégia muito bem bolada, os Estados Unidos criaram um plano de investimento a fundo perdido, ou seja, um plano de financiar a reconstrução da infraestrutura europeia para que eles pudessem se reerguer e, se reerguendo, voltar a consumir os produtos norte-americanos. Isso que tá, o volume de dinheiro que eles gastaram naquela época foi uma coisa inimaginável. Hoje nós já passamos desse volume, tá? O colunista francês Renaud Girard, ele afirmou que os Estados Unidos estão dando para Kiev mais dinheiro do que deram ao secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marshall na época, por isso o plano Marshall, para salvar 16 países europeus do caos completo. Após o segundo grande conflito mundial, os norte-americanos gastaram 12,4 bilhões de dólares na Europa, o que, sendo ajustado pela inflação, seria equivalente a 146 bilhões de dólares hoje, tá? E aí, quando você olha lá o escritório de orçamento da Casa Branca, você vai ver que o financiamento dos Estados Unidos para Kiev já totalizou 113 bilhões de dólares, com outros 61,38 bilhões adicionados após a aprovação do Congresso agora em abril. Isso torna a ajuda dos Estados Unidos para Kiev mais cara do que a ajuda de George Marshall a toda a Europa
ocidental, tá? Veja o tamanho aí do negócio, tá? O tamanho do problema, perfeito? E aí, pessoal, a coisa aí vai ficando cada vez mais tensa, né? Inclusive porque agora ali vários países já estão dizendo que a culpa dessa ação aí foi dos Estados Unidos. Aí você pergunta assim, mas por que será que os Estados Unidos fizeram isso? Por que eles avançaram para além da linha vermelha que o Putin tinha colocado? Não sei se você se lembra, mas o Putin tinha colocado uma linha vermelha, tipo assim, isso eu não aceito. Qual que era essa linha vermelha? Os Estados Unidos ou os países da Europa, os países da OTAN, mandarem equipamentos bélicos para Kiev e Kiev usar esses equipamentos contra Moscou. O Putin tinha falado que isso ele não ia aceitar. E aí, recentemente, o presidente norte-americano liberou o pessoal de usar equipamentos bélicos norte-americanos contra Moscou. A coisa já ficou estranha. E agora eles estão usando diretamente esses equipamentos contra Moscou, trazendo baixas aí de pessoas que não tinham nada a ver contra o negócio. E eles estão dizendo que esses projéteis utilizados nessa ofensiva foram programados e dirigidos por Washington, né? Porque uma aeronave de reconhecimento, uma aeronave norte-americana de reconhecimento estava no espaço aéreo na região durante aquele ocorrido. Então, o pessoal diz que o envolvimento dos Estados Unidos é indiscutível, né? Então, vejam só, o negócio está muito complicado, tá? Aquilo tudo que o Putin tinha falado que ele não iria aceitar, os caras estão deliberadamente fazendo, perfeito? Agora, se realmente tiver uma encrenca desse porte entre os países ali europeus e Moscou, o que vai acontecer no mercado global? O que vai acontecer na economia global? O que vai acontecer na cadeia logística global? Como isso pode afetar as disputas pela Casa Branca em novembro desse ano? Como isso pode afetar a nossa realidade aqui no nosso país? Isso tudo eu vou conversar com vocês lá na Arca agora. Ok, pessoal? Então quero convidar todos vocês para a gente ir lá para a Arca nesse momento. A Arca é nosso sistema de assinatura onde a gente consegue falar mais abertamente das questões importantes que aqui precisam ser faladas. Por isso eu quero fazer esse convite para você. Vamos lá para a Arca agora? Porque lá na Arca eu vou explicar para você o cenário que isso pode trazer para nós aqui, como a gente se prepara para essa hipotética situação de um conflito direto entre os países da Europa e os Estados Unidos contra Moscou e seus aliados. Seria um negócio muito complicado, mas teoricamente a gente está tendo uma posição privilegiada em termos geográficos aqui onde nós estamos no nosso país, mas é importante a gente ficar de olho no que pode acontecer. Vamos conversar lá agora sobre isso. Você está convidado a se tornar meu aluno lá na Arca. Basta você clicar no primeiro link aqui embaixo do vídeo ou no link que está aqui no chat ou no primeiro comentário fixado aqui embaixo também e vir estudar conosco. Lá a gente fala sobre sobrevivencialismo, falamos sobre relocação estratégica e minha sugestão, faça assinatura anual, porque com a assinatura anual você vai ter R$120 de desconto e vai ter acesso a tudo. Vai pagar menos, vai levar mais, vale muitíssimo a pena. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas que tem que é bom. Vamos lá para a Arca agora, um abraço para vocês, fiquem com Deus, valeu!